Eu sou o Dr. Júlio César, médico cardiologista. Chegamos então no último vídeo desse eletrocardiograma normal, tá? Por que último vídeo? Porque aqui nesse vídeo estão o passo 9 e o passo 10, a onda T e o intervalo QT, né? Se você não viu as outras aulas, tem todos os passos aí do eletrocardiograma normal. Por quê? Como eu falei nas outras aulas, geralmente quando mostram um eletro para gente, mostram doença. Ah, olha esse bloqueio de ramo, olha esse infarto, olha esse bloqueio atrioventricular, né? E aí você não sabe como é que é um eletro normal, você não sabe ver um eletro padronizado. Então você precisa saber o que é um eletro normal para você identificar doenças, certo? Então a ideia aqui é justamente essa. Então a gente chega aqui então no nono passo, que é avaliar a onda T, né? Quando a gente está avaliando a onda T, a gente precisa ver algumas alterações que podem ser causadas ou por algum problema no potencial de repolarização, a própria isquemia miocárdica, eu falei disso na aula anterior, no passo 8, né? O que mais a gente vê aqui das alterações primárias da onda T é o distúrbio hidroeletrolítico. Então a gente tem aquela onda T hiperaguda, né? Aquela onda T grande por conta de uma hipercalemia ou aquela onda T mais achatada por conta de uma hipocalemia. Então pensa naquele paciente que chega para você na sala de emergência ou lá no pronto-socorro onde você está atendendo, ele é um paciente renal crônico dialítico. E ele, por algum motivo, não está dialisando, ele dialisa segunda, quarta e sexta. E aí é domingo, ele não dialisou na semana, domingo você está de plantão, ele chega com uma dor torácica. Aí você faz um eletrocardiograma nesse paciente, esse paciente está com uma onda T gigante lá. Será que não está com uma hipercalemia? A gente pode pensar nisso. Então, lembra sempre do eletrocardiograma. Você faz um eletro e tem uma onda T grande lá. Será que aquilo não é uma hipercalemia? Então, sempre pensar no quadro clínico associado ao eletrocardiograma, né? Além disso, você pode ter algumas outras alterações eletrocardiográficas que levam à alteração da onda T. Então, quando você tem um bloqueio de ramo esquerdo, eu falei um pouquinho de bloqueio, eu sei que isso é doença, mas eu falei um pouquinho de bloqueio de ramo esquerdo lá no passo anterior, falando de QRS. Então, se você tiver um QRS alargado, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo, ele consequentemente vai alterar a repolarização ventricular também, né? Então, bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga ventricular esquerda também pode causar pré-excitação. Pacientes com ritmo de marca-passo, o eletrocardiograma de um marca-passo ele é bem diferente também, dá para a gente ver que o paciente tem marca-passo somente pelo eletrocardiograma. Então, tudo isso pode influenciar e variar a onda T. Então, olha lá, se a gente pegar, então, como eu falei, ó, pensa naquele paciente que chega com um eletrocardiograma desse, né? Primeiro que a gente vai pensar aqui, ó, as variações da onda T. Então, você pode ter uma onda T grande, ó, vamos pensar aqui nesse aqui, ó. A gente pode ter uma onda T grande, que é uma variante da normalidade. Aquele paciente tem uma onda T naturalmente grande no eletrocardiograma, né? Agora, quando você tem essa onda, esse padrão aqui, ó, de onda T, aqui nós estamos falando já de provavelmente uma síndrome coronariana aguda, né? Numa fase bem inicial dela. Ou, neste padrão aqui, a gente está falando aí de uma hipercalemia. Então, vai depender muito do quadro do paciente. É aquele paciente que está sem dialisar alguns dias? É um paciente que fez o eletrocardiograma e não está sentindo nada, não tem nada, nenhuma comorbidade? Ou é aquele paciente que está chegando com uma dor torácica em aperto, que irradia para o membro superior esquerdo há mais ou menos umas 2, 3 horas? Então, vai depender muito do quadro clínico. Não adianta tirar uma foto do eletro e mandar para alguém e falar: o que que tem nesse eletro? Depende. Quem é o paciente, qual é a situação dele, como é que ele está no momento, né? Então, é uma associação, né? Então, a gente tem aqui o caso da hipercalemia, que nem eu falei, ó, uma onda T normal, né? Aí a onda T começa a ter algumas alterações, ela vai se alterando, até que ela faz um ritmo sinusoidal, podendo evoluir para uma arritmia maligna aqui, ó, as variações de potássio. Então, tem que tomar muito cuidado com o potássio, né? Potássio dos pacientes e os casos de arritmia, ok? Então, o que a gente vê da onda T? A onda T é a repolarização ventricular, ok? O que a gente precisa ver da onda T? A questão do tamanho da onda T, né? A conformidade da onda T. Uma onda T está muito aguda, o que que pode ser? Depende do quadro clínico do paciente. Então, isso aqui serve muito para a gente avaliar.
É uma dor torácica? É um paciente que não está dialisando? Ou é uma variante da normalidade? São três coisas aí que valeria a pena a gente pensar em onda T neste momento. Então, aquela onda T que já está invertida, será que esse paciente está com uma alteração de repolarização por um infarto anterior? Não é incomum chegar um paciente, por exemplo, no ambulatório, ele tem uma alteração difusa de repolarização ventricular, e aí você fala, mas você já infartou? Ah, é verdade, já infartei. E não lembrava que tinha infartado. Então, isso pode acontecer também. Então, você tem que sempre associar quadro clínico com o eletrocardiograma. Tudo bem? Chegamos então aqui no passo 10. Agora, então, o intervalo QT. Qual que é a diferença do intervalo e segmento? Lembra que eu falei, ó, segmento, ó, não pega onda. O intervalo pega onda, né? Então você está aqui, ó, intervalo QT, pega onda, né? Pega dentro da onda. Intervalo, pega dentro da onda. Ó, eu peguei isso aqui lá do Cardio Papers, né? Que são algumas coisas que podem alterar o nosso intervalo QT, podem prolongar o nosso intervalo QT. Então, cloroquina, azitromicina, ritonavir, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, né? Alguns antipsicóticos, né? A própria amiodarona, que é um antiarrítmico, pode causar arritmia. Escitalopram, alguns outros remédios para depressão, como a venlafaxina, a amitriptilina, né? Então você pensa o seguinte, olha por que que é importante a história do paciente. Pensa num idoso que já tem arritmia, ele já faz uso, por exemplo, de amiodarona, certo? Ele tem lá uma fibrilação atrial persistente. E aí ele já faz uso de amiodarona para mantê-lo em ritmo sinusal. E aí ele pega uma infecção, aí você vai lá e dá uma azitromicina para esse paciente. Então pensa, o paciente já tem já toma amiodarona, que pode prolongar o intervalo QT. Aí você vai e associa com a azitromicina. Então é importante você conhecer as medicações, conhecer o quadro clínico do paciente e saber aí as principais medicações que podem alterar o intervalo QT do paciente, podendo levar a arritmias malignas, tá? Então, tomar cuidado, não é para sair prescrevendo tudo e achar que é tudo normal, né? Então, a gente tem aqui novamente, como eu falei lá no começo, homens, mulheres, crianças têm intervalos QT diferentes, né? Então, a gente está aqui com o intervalo QT, homens em torno de 450, crianças, no geral, aí, em torno de 460, e mulheres em torno de 470 milissegundos. Lembrar que um quadradinho em torno não, um quadradinho 40 milissegundos, ok? Isso tem tudo explicado desde o começo lá do eletrocardiograma, então não pula as aulas, tá? Mas via de regra, como é que eu faço para saber se meu intervalo QT está normal? Tem uma regra prática para a gente fazer isso. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, no, por exemplo, no D2 longo, que é uma. A gente pode fazer isso em vários locais, né? Pelo INCOR aqui, desde 2020, né? Porque eu busquei na referência, procurei muitas coisas no Cardio Papers, tá? É um curso bem legal também. Então, em 2020, aqui eu peguei do INCOR, eles usam principalmente o D2, né? A orientação é o uso do D2. Então, você vai lá no D2 longo do paciente, no eletrocardiograma, o que que você faz? Você traça uma linha imaginária, ó. Tem aqui, ó, PQRST, PQRST. Você traça uma linha imaginária aqui, ó. Se você, entre um R e outro R, né, traça no meio, se não passar em cima da onda T, significa que esse intervalo QT é normal. Agora, olha esse daqui, ó, PQRST, PQRST. Se você traça, aí você pega no meio aqui, né, metade para um lado, metade para o outro, traça uma linha imaginária, ó, passa em cima da onda T. Então, o intervalo QT está prolongado, tá? O intervalo QT está prolongado. Então, olha aqui, vamos usar de exemplo aqui, ó, D2, vamos lá. O que que eu faria aqui no D2, ó? Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, um R e outro R, certo? PQRST, PQRST. Eu vou traçar aqui mais ou menos, ó, uma linha imaginária no meio. Vamos dizer que está no meio aqui, vai? Então, estaria bem no meio aqui, ó. Não estou pegando em cima da onda T. Então, esse intervalo QT é normal, certo?
basicamente é isso daqui, tá? Agora, olha só essa situação. Lógico, temos todos os passos do eletrocardiograma, mas o que que a gente está vendo aqui? Aqui o paciente, ele está com uma taquicardia, né? Que o paciente está tendo uma taquicardia. Aqui fica difícil. Então, aqui sempre, ó, se você pegar um intervalo entre um R e outro R, com certeza você vai bater em cima da onda T, né? Então, para isso daqui, acabaria alterando. Você não consegue, medir por aqui o intervalo QT, porque ele vai com certeza dar alterado. Então, para você poder fazer aquela regra que eu falei, pegar entre uma onda, entre um R e outro R, e traçar no meio, deu que a frequência esteja em torno de 60 a 90, e aí você pode usar a regra de Basset. Então, você tem calculadoras para calcular o intervalo QT, tá? Você pode ter isso no celular. Pô, eu quero calcular o intervalo QT do meu paciente. Você pode ter essa calculadora no teu celular para te auxiliar, tá? Se a frequência estiver menor do que 60 ou maior do que 90, aí tem outras fórmulas também que você pode usar. Eu até peguei um aplicativo aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, tem lá, ó, você tem um aplicativo, a correção de intervalo QT. Então você tem aqui, ó, Basé, Fredericcia, Framingham. Então você tem lá, você bota quanto está a frequência cardíaca, ó, se o papel está naqueles 25 milímetros por segundo, ou se está em 50, né? Fazer o cálculo aqui, ele vai mostrar para você, ele corrige o intervalo QT para você. Então o melhor jeito, puta, eu quero saber exatamente como que está o intervalo QT. Então eu vou usar a calculadora. Tudo bem? Agora, olha esse caso aqui, ó. Esse eletrocardiograma aqui, ele é sinusal. Lembra aqui que tem que ser para ser sinusal? Onda P positiva em D1, D2 e AVF, de mesma morfologia, frequência cardíaca entre 50 e 100, né, abaixo de 100, e toda onda P deve preceder um complexo QRS. Aqui você não tem a onda P, você tem um ritmo irregular, né? Ou seja, QRS estreito, ausência de onda P, ritmo irregular, nós estamos falando de quê? Estamos falando de fibrilação atrial. Aqui nós estamos falando de fibrilação atrial. Aí aqui fica difícil, né? Porque aqui, ó, o intervalo aqui, ó, RR é diferente desse intervalo RR, que é diferente desse intervalo RR. Então aqui também não daria para você fazer aquela regra de pegar um R e outro R e traçar uma linha no meio, porque ele é irregular. Bom, e aí, quando eu tenho um ritmo irregular, como é que eu faço isso? Como é que eu calculo o intervalo QT quando eu tenho um ritmo irregular? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou lá na derivação D2, certo? Vou na derivação D2, escolho o RR mais longo, tá? Vou pegar aqui, ó, o RR mais longo, tudo bem? Vou medir o QT após esse intervalo RR, tá? E aí eu vou usar a fórmula de Fredericcia, tá? Então eu vou pegar o RR mais longo, vou para o próximo, tá? Vou para o próximo intervalo QT e lá eu vou medir através de Fredericcia, né? Então, se eu tiver aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, esse aqui é o intervalo RR mais longo, certo? Esse aqui é o mais longo, RR mais longo. Eu vou para o próximo, aqui, e usando esse aqui como referência, eu vou usar a fórmula de Fredericcia. Qual a forma de Fredericcia? De cabeça, eu não sei. Eu faço o quê? Eu uso na calculadora. Ok? Bom, esses são os 10 passos do eletrocardiograma. A gente viu identificação, a gente viu padronização, a gente viu ritmo sinusal, frequência cardíaca, onda P, intervalo PR, a gente viu QRS, a gente viu segmento ST, intervalo QT, onda T, a gente viu os 10 passos do eletrocardiograma, né? Agora vale a pena você pegar eletros e treinar, né? Ver os eletrocardiogramas e ver o que é um eletro normal. Treina primeiro com o eletro normal, descubra o eixo, vê se aquele eixo está normal, ok? Veja se o ritmo é sinusal, veja o intervalo PR, são coisas que passam muito rápido. A gente às vezes está sempre querendo olhar infarto e esquece de ver se o paciente tem um ritmo sinusal, a gente esquece de ver se a onda P está normal, se ela tem a altura,
normal, se ela tem a largura normal. Então, tem muitas coisinhas que a gente precisa ver. E seja sistemático, passe pelos 10 passos, não sai correndo, não sai querendo ver passo lá na frente. É isso que vai te ajudar a pegar prática. Quanto mais você olhar eletrocardiograma, mais aquilo vai ficar familiar para você. Tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado essas 10 aulas de eletrocardiograma. Eu fico por aqui, tá? Os próximos passos, agora as próximas aulas serão de doenças, de alterações eletrocardiográficas, entre outras. Tudo bem? Obrigado e até mais.